Que Mandela efeitos você viu que são a coisa real? Que você já viu que não são? Por Cynthia Sué Larson. Se você já ouviu falar sobre o efeito Mandela, você pode estar se perguntando como saber quando você está cara a cara com o verdadeiro efeito de Mandela, e quando você não está, e a verdade sobre como você pode dizer pode surpreendê-lo. O efeito Mandela demonstra que os fatos e histórias podem mudar, e nem todo mundo se lembra de coisas da mesma maneira. Recebi e-mails de pessoas que escrevem: eu acho que eu tenha tido um efeito de Mandela, mas não tenho certeza, o que indica que muitas pessoas gostariam de saber como podemos dizer quando nós encontramos uma verdadeira experiência Mandela Effect, ou não. Não é, compreensivelmente, uma certa confusão sobre este assunto, principalmente porque os céticos de mente aberta e escarnecedores presunçoso, tanto em várias vezes fazer o caso que como o matemático francês Pierre-Simon Laplace escreveu certa vez, o peso da evidência para uma reivindicação extraordinária deve ser proporcional à sua estranheza. E isso não parece muito razoável esperar que devemos ser capazes de fornecer provas para cada oferecida exemplo do efeito Mandela, se o que estamos enfrentando é real, certo? Ironicamente, uma das principais razões existem controvérsias sobre o efeito Mandela tem a ver com o fato de que a maior parte qualquer momento provas físicas podem ser encontrados de uma instância sugerindo realidades paralelas. Em algum momento, provavelmente vai descobrir que este caso de Mandela efeito foi realmente não um negócio real. Então, como podemos dizer a diferença? A minha explicação preferida para tudo isso é que estamos a observar fenômenos quânticos em escala macroscópica, e não há vão ou não cortar onde podemos começar desconsiderando os efeitos quânticos. Descontinuidades quânticas podem, e devem, ocorrer em todos os níveis. A maneira que nós estamos percebendo esses tipos de saltos quânticos, mudanças de realidade, histórias alternativas e efeitos Mandela é que estamos a encontrar exemplos em que nossas memórias não correspondem ao registro histórico oficial dos fatos. Os fatos parecem diferentes do que nos lembramos, e não há uma sensação de que as coisas têm sido sempre assim. Aqui está um teste simples de 3 passos que você pode usar para discernir se algo é o genuíno efeito Mandela, ou não. 1. A única prova é a nossa memórias, assim como excelentes conselhos do chefe Seattle para os viajantes deserto, para levar apenas memórias, deixe apenas pegadas. Parece que os viajantes entre paralelas mundos possíveis são capazes de fazer só isso. Embora a prova de diferentes memórias provavelmente será insatisfatório para os céticos e inaceitável para os escarnecedores, nossa memória é, na verdade, a única evidência. As pessoas são capazes de encontrar exemplos Mandela efeito quando eles são artigo genuíno. Enquanto memórias, ter obtido um repibum por anos como sendo confiáveis, vale a pena considerar que algumas das razões que as memórias foram observadas para que não corresponde aos fatos registrados históricos só poderia ser que o efeito Mandela vem acontecendo desde antes do alvorecer da humanidade gravada a história, que é o que eu acredito que é realmente verdade. Agora, isso não quer dizer que cada vez que alguém me se lembra de alguma coisa ou está confuso quanto ao que eles se lembram de nós estamos encontrando uma Mandela Effect, mas é dizer que cada uma dessas vezes, na verdade, pode representar um exemplo do efeito Mandela em ação. 2. Side by side exemplos físicos não ocorrem. Uma das marcas de identificação do efeito Mandela é que quando a nossa atenção é rebitado por um possível caso de Mandela Effect, não vamos encontrar a prova física simultânea mostrando outras realidades. Podemos lembrar. Por exemplo, se lembrarmos a canção sobre Mr. Rogers' Neighborhood para incluir o Sr. Rogers cantar "É um dia bonito na vizinhança", nós só irá agora ser capaz de encontrar as letras sendo cantada do jeito que tem sido sempre cantado, que neste momento parece ser "É um dia bonito neste bairro".
Não haverá duas versões da canção na existência, mas sim apenas a versão de que é precisamente por isso que tantas pessoas estão perplexos com a mudança. Ao testar para ver se um possível exemplo do efeito Mandela é genuíno, e transformar-se uma forte presença de side-by-side exemplos de, por exemplo, um logotipo corporativo em transição, então nós reconhecemos que este não é um exemplo de efeito Mandela. 3. Nós pode notar flip-flops. Embora seja algumas vezes possível assistir fisicamente evidência de mais do que uma realidade, tais experiências não irá ocorrer em simultâneo, com a evidência de ambas apresentando ao mesmo tempo. Genuínos exemplos Mandela é efeito de mudanças de realidade, que aparentemente estão acontecendo aleatoriamente, e saltos quânticos, que pode estar associado a alterações instantâneas milagrosas, às vezes pode ser experimentado como flip-flopping e para trás entre diferentes realidades possíveis. Alguns exemplos deste tipo de coisa que eu testemunhei pessoalmente incluem o horário comercial em mudança e para trás entre estar sempre aberto até 10 p.m. ou estar sempre aberto até a meia-noite. As calhas de chuva na casa do meu vizinho sempre ter guardas-folha tinha ou nunca ter guardas-folha tiveram. O nosso cão idoso desenvolver cataratas visíveis em ambos os olhos ou não ter catarata visíveis. Estes são apenas alguns exemplos e, em cada caso, eventualmente, uma das possíveis realidades foi selecionado como sempre ter sido verdade. Durante estes tempos de realidades flip-flopping, não vamos ver exemplos de side-by-side de física simultânea realidades que existem simultaneamente, mas sim apenas um ou outro, apesar de sabermos que temos visto as outras realidades. Por nosso método científico atual não pode fornecer prova. Nosso método científico existente foi fundado em suposições antigas que não podem funcionar quando se lida com a realidade da física quântica. Quando a mecânica quântica chegou pela primeira vez em cena por volta de 1900, muitos cientistas esperavam com fervor que não precisa lidar com qualquer revisão da forma como são conduzidos estudos científicos. Esquisitice quântica, tais como ação fantasmagórica à distância, tunelamento quântico, teletransporte quântico, superposição quântica de estados e coerência quântica, foram todos considerados parte do mundo estranho, maravilhosa do reino do muito, muito pequeno, com nada a ver com a experiência humana comum do mundo. As premissas embutidas do método científico clássico não pode levantar-se a física quântica, ainda que tenham permanecido em grande parte inquestionável e revisé de agora para mais de 100 anos. Primeira suposição de realismo material da objetividade forte afirma: existe um universo material objetivo lá fora que é independente de nós. Por exemplo, podemos esperar compreender a química estudando a interação de produtos químicos, e física por estudar como os corpos físicos interagem, mas nós não nos consideramos ser de alguma forma envolvidos em o que estamos observando. Muitas vezes imaginar que podemos ser voyeurs perfeitos, não tendo impacto significativo que seja sobre os temas de nosso estudo. A validade desta hipótese torna-se questionável quando vemos como inextricavelmente ligado o observador a experimentos de física quântica. O observador desempenha um papel decisivo na determinação do que é observado. O segundo pressuposto do determinismo causal é a ideia familiar de que uma vez que entendemos as forças que causam a mudança em um dado sistema, podemos prever com precisão o efeito dessas causas terá. Não seria de esperar para ser capaz de prever o que aconteceria quando rolar uma bola de gude em direção a um grupo de outros mármores, se soubéssemos onde todos os mármores foram e a posição e velocidade do mármore impressionante. Como veremos neste capítulo, a física quântica desafia a nossa capacidade de compreender tudo o que precisamos para fazer tais previsões, uma vez que o princípio da incerteza não nos permite saber tanto velocidade e posição de um objeto.
Nós não podemos fazer com precisão previsões no campo da física quântica, outros do que ter um senso de probabilidade estatística para determinados resultados. Werner Heisenberg propôs, em princípio, a incerteza que quanta deve ser descrito como ondas, enquanto eles viajam, e partículas quando elas são vistas, e Niels Bohr acrescentou que é impossível especificar função de onda do átomo observado separadamente. Está observando de elétrons. A teoria do caos é outro desafio para o determinismo causal, como o universo parece comportar-se de forma imprevisível em sua própria essência. A terceira hipótese de localidade em realismo material é o conceito de que objetos existirem independentemente separadamente umas das outras. Nós estudamos cada sujeito experimental com o pressuposto de que é separado de outros objetos, para que possamos realizar diferentes experiências em diferentes condições, e acredito que estamos estudando um isolado, sujeito independente. Em desacordo com esta hipótese, a observação de algumas partículas quânticas individuais que mostraram objetos separados podem e permanecem em sincronização uns com os outros através do tempo e espaço, continuando a correlacionar os seus ângulos de rotação com o outro. Esta foi considerada pela primeira vez no paradoxo Einstein-Rosen-Podolsky, posteriormente verificada no laboratório, e matematicamente demonstrado pelo teorema de Boole. Suposições de material ou monismo físico e epifenomenismo. Afirmar que os fenômenos mentais subjetivas são simplesmente epifenômenos da matéria. Em outras palavras, o mundo material é o principal motor agitador, e as coisas que pensamos, que observamos através de nossas mentes são irrelevantes, efeitos colaterais inconsequentes e materiais. A física quântica nos mostra a fragilidade destes pressupostos quando consideramos, como observadores, que tornam ondas medições colapso quântica no momento em que fazer essa observação. Agora que sabemos que os pressupostos que formam a base para o realismo material são tão abalados pelos resultados de experimentos de física quântica, é hora de começar a refinação e revisão dos pressupostos acima do realismo material em suposições que incluem mente, juntamente com a matéria, e que melhor concordar com as descobertas da física quântica. Preciso pegar em ao. Neste momento, quando um dos jogos mais populares é Pokémon Go, com pessoas fluindo em parques, telefones celulares na mão, esperando para ver e capturar Pokémon monstros de bolso, as pessoas estão jogando um jogo da vida real de encontrar possíveis amostras do Mandela Efeito todo. Logótipos corporativos, muitas vezes surgem como possíveis exemplos Mandela Efeito, proporcionando casos de teste excelentes porque para ver se eles passam o efeito teste Mandela,